alguma coisa travando ela, né? Então, ter um pouquinho mais de conhecimento sobre isso vai facilitar muito a jornada de vocês quando vocês forem profissionais, né? E quando a gente fala de estimativa, a gente está falando de 5 a 15% de todas as crianças em idade escolar têm algum tipo de transtorno de aprendizagem. Quando a gente vai falar isso, dados brasileiros, né? Quando a gente vai olhar para os dados estatísticos dos Estados Unidos, é cerca de 5% da população em idade escolar, só que eles têm uma conduta, um treinamento, uma percepção de diagnóstico muito maior que a nossa. Então, se a gente fala dessa abrangência de 5 a 15%, é exatamente porque falta método diagnóstico, né? A gente sabe que a criança tem alguma coisa, mas muitas vezes a gente encaminha e não chega a um diagnóstico correto, muitas vezes as vias do SUS demoram muito, né? A gente vai precisar de uma equipe multiprofissional para tratá-la e muitas vezes a gente não vai ter acesso no SUS a essa equipe multiprofissional de uma forma mais rápida para não ter o atraso do aluno. Quando a gente fala em população geral de todas as idades, a gente está falando de cerca de 8% da população acometida. Então, alguns problemas que vêm da infância, eles não vão se curar aos 18 anos. Tipo, fiz 18 anos presente, está curado? Não. Tanto que hoje em dia a gente vem estudando muito o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade no adulto e no idoso. A gente vem estudando a dislexia no adulto e os prejuízos que isso traz. Então, na idade adulta, se não foi corrigido na idade certa ou tratado na idade certa, os malefícios geralmente eles vão prosseguir, né? Eles vão piorar, porque aí a pessoa se sente incapaz, a pessoa se sente insuficiente, ela é chamada de burra, muitas vezes ela começa a acreditar nisso. Então, ela vive muito aquém do que ela poderia viver, do que se ela recebesse um tratamento adequado, né? Aí, agora, né, eu vou querer falar um pouquinho mais para vocês também, né, diretamente sobre o transtorno de aprendizagem. O que é, como que a gente faz o diagnóstico, né? Então, os transtornos de aprendizagem específicos, eles afetam a capacidade de compreender ou de utilizar a linguagem falada. Compreender ou usar a linguagem escrita, fazer cálculos matemáticos, coordenar movimentos, focar atenção em uma tarefa específica. E a gente sabe que todas essas dificuldades, elas podem vir sozinhas ou elas podem vir em conjunto. Então, muitas vezes você está com um aluno na sala que ele não está aprendendo, aí você vai avaliar, você vê que ele não consegue focar a atenção, que ele está tendo dificuldade na linguagem escrita e na linguagem falada, muitas vezes eles têm troca de fonemas. Então, muitas vezes, no início do estudo de caso que a gente começa a fazer, a gente começa a observar o comportamento dele e ir notando alguns indícios de algumas coisas e outras. Mas esses são os principais pontos que a gente tem que focar, tá? E por que acontece isso, né? A gente sabe que as influências genéticas, elas estão envolvidas, mas outras causas possíveis são doenças maternas na gestação. Então, a mãe teve sífilis na gestação, teve toxoplasmose na gestação, que são duas doenças infectoparasitárias que acabam atrapalhando o desenvolvimento neurológico do feto. Esse desenvolvimento neurológico do feto, geralmente, ele acontece nos primeiros 3 meses de gestação. Então, às vezes a mãe não sabe nem que está grávida e é o momento mais importante, né? Então, muitas vezes o acompanhamento pré-natal, a médica ginecologista orienta o uso de ácido fólico, porque é nesses 3 primeiros meses que a gente vai precisar de mais ácido fólico no organismo para formar o tubo neural que posteriormente vai virar a nossa coluna e o nosso cérebro.
Então, se tiver uma deficiência de ácido fólico, muito provavelmente a criança vai acabar desenvolvendo algum transtorno mental ou algum transtorno neurológico, né? A gente tem uma doença que chama mielomeningocele, eu não sei se vocês já viram. É uma criança que ela nasce com uma hidrocefalia e com muita dificuldade de coordenação e geralmente está associada à falta de ácido fólico nesses primeiros 3 meses de gestação. Outras causas possíveis para os transtornos de aprendizagem são o uso de drogas, né? Então, drogas lícitas ou ilícitas. Então, cigarro, álcool, cocaína, crack, maconha, durante o uso da gestação, pode ocasionar um transtorno de aprendizagem, geralmente um transtorno de aprendizagem que a gente começa a identificar muito cedo. Então, isso é sempre um gatilho de alerta para ver o uso de substâncias pela mãe, principalmente na gestação. Problemas no parto também podem levar a essas alterações. Então, demorou demais para nascer, passou na hora de nascer, nasceu roxinho, demorou a respirar, nasceu com cordão no pescoço, podem ser indicativos que teve uma hipóxia cerebral, e com essa hipóxia cerebral pode aparecer os transtornos de aprendizagem também. O neném nasceu, teve alguma doença, teve que ir para UTI, teve algum problema respiratório, né? Porque dependendo da idade gestacional que nasce, pode ter problema respiratório, o neném acabar indo para UTI, parto prematuro. Então, tudo isso são indícios, além dos genéticos, que levam aos transtornos de aprendizagem. Tá certo? Só um minutinho que eu quero... Acabou que eu não te mandei, né, Tati? Depois eu vou mandar para você disponibilizar para as alunas uma tabelinha de todos os transtornos de aprendizagem. Então, aparece o que eu falei, né, dos tipos de alteração que a gente tem que pesquisar, que podem estar presentes, e aparece também a questão do que vocês têm que avaliar e dos problemas que isso pode causar. Tá certo? Tá bom, doutora. Tá bom? Então, vamos lá. Dos critérios clínicos que a gente tem, né? A gente vai ver que a criança, se ela tem uma alteração por mais de 6 meses, apesar da intervenção escolar, psicológica, pedagógica, isso que é o que vai confirmar o diagnóstico. Então, às vezes a gente percebe alguma alteração de comportamento na criança, alguma alteração na leitura, na escrita, alteração de atenção, ou mesmo inquietação, o aluno não para quieto na carteira. A primeira coisa que a gente vai fazer é a gente vai pesquisar o histórico familiar, né? Porque a gente tem que ver, o que está acontecendo nessa casa que pode estar levando a esse tipo de alteração de comportamento. Ele não é corretamente estimulado em casa está tendo muita briga, muita confusão, tem uso de substância em casa, ele é vítima de algum tipo de abuso físico ou verbal, né? Então, toda essa investigação é importante. E outra coisa que é importante também é a gente notar se teve alguma alteração de comportamento abrupta na criança. Então, era uma criança tranquila, vinha aprendendo bem, aí de repente ela não aprende nada mais, ela paralisa e começa a não conseguir aprender. Então, isso é um sinal de alerta também para a gente pensar se não está acontecendo alguma coisa em casa, tá? A avaliação médica, né, quanto escolar, a gente vai ver esse histórico familiar da criança, a gente vai fazer um exame físico e neurológico, no caso médico, né, para procurar a base do distúrbio. Então, quando a gente fala de transtorno de aprendizagem, a gente tem 3 tipos principais de transtorno de aprendizagens puros. A gente fala na dislexia, na disletria e no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Por que eu falo que são transtornos de aprendizagem simples? Porque os outros transtornos de aprendizagem
vão envolver outros sintomas neurológicos. Por exemplo, uma criança autista, ela pode ter transtorno de aprendizagem, mas não é só a aprendizagem que está comprometida, né? A socialização também é comprometida, ela tem uma maneira totalmente diferente de se portar no mundo, de enxergar o mundo, então a gente considera o transtorno de aprendizagem, claro, mas a gente considera mais o transtorno global do desenvolvimento como o autismo. E outra coisa que a gente também trabalha junto, mas a gente acaba deixando um pouquinho de lado, é quando tem quando tem deficiência intelectual. Então, o retardo mental, a criança, muitas vezes, pela hipóxia cerebral, ela vai ter mais dificuldade de aprender, a gente vai estimular ela para ela aprender o máximo possível que ela conseguir, mas muitas vezes a gente não vai ter um sucesso tão grande quanto a gente tem quando a gente está tratando um transtorno de aprendizagem como a dislexia, disletria ou mesmo TDAH, tá certo? Dos critérios clínicos que eu falei para vocês, né, de que a criança precisa ter pelo menos um, por mais de 6 meses, em mais de um ambiente. Então, ela tem dificuldade na escola e em casa. Ela tem dificuldade no consultório e na escola, em casa ela tem um pouco mais de liberdade, ou consegue ir um pouquinho mais, ou mesmo com um professor particular ela consegue ir um pouquinho a mais. Mas geralmente, quando a criança está muito bem na escola e muito mal em casa, ou muito bem em casa e mal na escola, a gente tem que entender o que está acontecendo, qual que é o fator estressor, né, naquele ambiente que a criança está indo mal, para a gente identificar e poder realmente agir onde está o problema. Mas, geralmente, no caso do transtorno de aprendizagem, a gente vê que é multilocal. Então, vai no restaurante dá problema, em casa dá problema, na escola dá problema, geralmente é em todo lugar, tá? Desses critérios, o primeiro é leitura imprecisa de palavras. A leitura ou é lenta ou requer muito esforço. Então, uma criança de 10 anos que tem muita dificuldade com a leitura, lê umas palavras, não lê outras, ou se não, lê sílaba por sílaba, né? Ele está com atraso, com 10 anos já era para ele estar lendo há muito tempo. Então, algumas coisas são mais escancaradas na nossa cara, mas outras vão ser um pouquinho mais finas, porque quando a criança está no processo de aprendizagem, de alfabetização, nem toda criança vai seguir o mesmo ritmo. E tá tudo bem cada uma ter seu ritmo, mas quando você começa a ver que ela tá ficando muito para trás, aí é um sinal de alerta, tá? O outro critério que a gente tem que avaliar é a dificuldade de compreender o significado do material escrito. Então, ela consegue ler, ela consegue vocalizar, mas ela não tem compreensão. Então, no exercício está escrito para ela pintar a galinha da cor amarela. Ela consegue, vocês já trabalharam as cores com a criança, ela consegue apontar para as cores e falar qual que é qual. Mas quando você pede, para ela pintar a galinha de amarelo, ela quer pintar de vermelho, ou ela não pinta, ou ela só rabisca. Então, você tem que propor outros exercícios semelhantes para ver como que anda a compreensão dela, tá certo? Dificuldade da grafia, então dificuldade da parte escrita, né? Pode ser uma dificuldade de grafia global, então ela não consegue escrever nada, ou uma dificuldade trocando muito fonema, trocando P e B, né? Que é o mais comum que a gente vê, trocando M e N, vários erros gramaticais, vários erros de pontuação. Então, existem passo a passo para a gente ver o que é uma dificuldade de grafia global, não conseguir nada, e ter algumas dificuldades mais específicas, né? Porque quando a gente fala da dislexia e da disgrafia, o disléxico vai ter problema com a grafia, mas é por causa da dislexia, né? Então, a dislexia vai interferir nessa parte da grafia também, porque ela tem uma dificuldade de memória e de organização. Mas é diferente da disgrafia, que é um problema mais global,
da escrita, da compreensão, tá? Mas às vezes uma coisa vai se confundir com a outra e às vezes a gente vai fazer um diagnóstico mais múltiplo. A criança vai ter TDAH e vai ter dislexia, ou vai ter dislexia e disgrafia, tá certo? Outro critério diagnóstico importante também é a gente avaliar se a criança consegue dominar o sentido de número, né? De fazer cálculos simples. Então, a criança, às vezes, desde antes de ir para a escola, de ir para o berçário, a família já está estimulando ela. Ah, você vai comer uma uva, 2 uvas, 3 uvas, né? Você tem 2 irmãos, fulana tem um irmão, ela tem mais irmãos que você. Então, muitas vezes, mesmo se a família não estimula, a criança mesmo começa a ficar curiosa sobre essas coisas, né? Sobre família, quem é mãe de quem é pai de quem, como que funciona, quantas pessoas que tem na família. Quando a criança ela não consegue dominar esse sentido numérico, né? Mesmo você estimulando ela de várias formas, então aqui tem 3 bexigas, aqui tem 2, qual tem mais? E ela não consegue se perder, também é uma dificuldade relacionada à disgrafia, tá certo? Dificuldade para raciocinar matematicamente, pensando em problemas, aí a gente já vai falar de uma criança maior, que já tem um pouquinho mais de conteúdo psíquico e conteúdo escolar, tá certo? Eu falei assim por alto, né, mais ou menos de cada critério que a gente avalia, mas muitas vezes, né, quando a criança ela chega muito agitada, muito inquieta, a gente vai fazer os testes com ela e muitas vezes ela tem dificuldade de fazer os testes, mas a gente não sabe diretamente se é porque ela não sabe, ou se ela não está prestando atenção, ou se é porque ela está muito ativa, né? Está hiperativa, está muito inquieta. Então, muitas vezes, nesses casos que a gente acaba tendo uma dúvida diagnóstica maior, a gente sempre solicita, né, uma ajuda de um neuropsicólogo, né? Então, a gente faz um teste, solicita um teste que se chama avaliação neuropsicológica. É um teste bem complexo e um teste caro, porque o psicólogo que aplica o teste neuropsicológico, ele paga por cada item do teste que está fazendo. Então, por isso que muitas vezes essa avaliação neuropsicológica, se a gente vai conseguir pelo SUS, demora aí mais de 2 anos. Mesmo que o psicólogo tente fazer um preço social, ainda é um preço alto, R$800 mil. E a gente sabe que nem toda família vai conseguir pagar isso, né? Mas, assim, a avaliação neuropsicológica é uma série de mais de 20 testes, cada um aplicado no dia, juntamente com a elaboração, junto com a família, entrevista com a família, para a gente avaliar todas as funções mentais da criança, né? Porque se a gente pensa que para a gente aprender, a gente tem que integrar todos os conhecimentos que a gente tem na mente. Então, a gente, às vezes, precisa avaliar cada um separadinho para ver onde que está o maior problema. Muitas vezes vão ter vários problemas, né? Nesse teste, são mais de 3 testes só para atenção, são testes de função executiva, né? Então, de desenhar, né? Então, a capacidade de desenhar, a capacidade de ter a coordenação motora, tanto uma coordenação motora mais fina, né, mais delicada, quanto uma coordenação motora geral. Então, é um teste amplo, né? Porque quando a gente pensa em transtorno de aprendizagem, a gente pensa em dificuldade de atenção, de concentração, de linguagem, de processo visual de informação, de planejamento e execução desse processamento visual e da formação de memória de trabalho para ela conseguir aplicar depois. Então, olha só quantas áreas do cérebro a gente precisa para aprender, não é mesmo? Né? Então, a gente precisa do cérebro funcionando em harmonia, como se fosse uma orquestra, para sair um som bonito. Então, se o violinista num dia do concerto não está muito bem e manda alguém num lugar que não toca, o que vai acontecer com a orquestra? Vai sair falha. Né? E se ninguém sabe que o violinista está sendo substituído, fica mais difícil encontrar o erro na música, tá certo? Então, muitas vezes, a aparência dessas crianças, né? Assim,
o desenvolvimento delas na sala de aula vai ser muito semelhante, mesmo que elas tenham problemas diferentes. Parece muito uma coisa com a outra. Porque a criança que não está conseguindo aprender, ela fica inquieta, porque é como se ela assim, não estou entendendo o que eu estou fazendo aqui. Então ela vai ficar mais inquieta, ela vai querer levantar, ela vai puxar assunto com outros alunos, da mesma forma que o desatento e o hiperativo. Então, quando você olha de uma maneira geral, é tudo muito parecido, inicialmente, até a gente conseguir ir separando o joio do trigo, tá? A questão do transtorno de aprendizagem, eu acho que a frase que mais caracteriza ele é a discrepância entre o potencial que a criança tem e o real desenvolvimento acadêmico dela. Então, você vê, você fala assim, nossa, mas essa criança é super inteligente. Dependendo do que você fala para ela, ela pega até mais rápido para as outras crianças. Por que ela está tendo um desenvolvimento tão ruim? E é isso que incomoda. Porque você vira e fala assim, potencial ela tem, inteligência ela tem. Tem alguma coisa aí no meio do caminho fazendo não dar certo, tá? Não precisa querer chegar ao diagnóstico correto de cara, né? Por isso que eu falo para vocês, assim, para a gente fechar o diagnóstico vai demorar mais de 6 meses. Isso a gente passando em médico, em psicólogo. Então, não é uma resposta rápida, é uma criança em processo de desenvolvimento, que aprende todo dia, que muda todo dia, que tem a família dela, as emoções dela que vão interferir direto ou indiretamente no caso, mas ter um ponto de apoio, um apoio na escola, um apoio pedagógico, um apoio num psicólogo escolar, ajuda bastante o trabalho de vocês, para vocês não se sentirem sozinhos com essa criança com desempenho baixo e com potencial super alto, né? Porque aí você acaba se sentindo responsável pelo fracasso dela. Ah, será que eu não estou ensinando adequadamente, né? O ser humano é um ser cheio de culpas, então a gente começa a se encher de culpa. E não é nada disso. Cada criança vai aprender de um jeito, né? E alguns vão ter mais dificuldade e a gente tem que saber até onde a gente pode ir para ajudar, até onde a gente precisa pedir ajuda. Quando a gente fala de tratamento, a gente fala de 3 principais vertentes. A gente fala de abordagem educacional. Então, o que eu posso fazer dentro da parte acadêmica, dentro das limitações que eu tenho da sala de aula pela quantidade de alunos, o que eu posso trazer de diferencial para esse aluno que tem uma forma de aprender diferente? Porque muitas vezes, uma criança que ela é desatenta e hiperativa, ela não consegue focar a atenção muito tempo continuamente. Então, ela até consegue focar a atenção, mas a atenção vai embora muito rápido. Então, geralmente, o que a gente orienta é colocar ela para sentar na frente, porque se ela sentar atrás, ela distrai mais. Tirar ela da janela, de perto da janela. Porque se ela sentar na janela, ela vai ficar de olho na educação física e não na aula, né? Então, trazer essa criança mais para você. É uma criança que, geralmente, nós adultos e uma criança sem problemas, a gente consegue focar a atenção de 40 minutos a 60 minutos no máximo. Então, aulas muito longas, vocês veem que o rendimento vai caindo, você já não consegue ficar, você tem que levantar, você tem que dar uma espreguiçada, né? E quando a gente fala de uma criança com déficit de atenção e hiperatividade, ela consegue focar essa atenção 15 minutos, 20 minutos. Então, você pode fazer para ajudar ela, é assim, você sabe que ela tem essa dificuldade. Então, a cada 15 minutos, você chama ela, manda ela beber água, né? Fala para ela sair, dar uma alongada. Então, ela mesma vai pedir para beber água com mais frequência que outros alunos e ir no banheiro mais do que outros alunos. Mas é uma necessidade que ela tem. Então, você, ao invés de falar assim, mas você já saiu, sair de novo, ela precisa, né? Porque aí ela já vai voltar com mais gás. Se vocês percebem que o aluno ele é bom quando ele está sendo desafiado, então você passa a matéria para ele, ele fica super empolgado, mas ele termina e perde o interesse e não volta para a aula. Você pode dar algumas tarefinhas extras para ele continuar se sentindo motivado, porque o TDAH ele vive de estímulos constantes e adrenalina. Então ele precisa se sentir estimulado, né? Então são algumas formas.
A dislexia e a disgrafia, a gente também vai deixar longe da janela, mais na frente, porque ela vai precisar muito de uma supervisão extra além da professora. Por quê? Porque muitas vezes só o TDAH sozinho ele vai. O disléxico e quem tem disgrafia, ele tem muito mais dificuldade de ir sozinho. É como se você desse uma bicicleta para ele e tivesse que segurar ali no guidão até ele ter a confiança de pedalar isso antes de você tirar a rodinha da bicicleta, né? Então, ele precisa de uma atenção especial. Pais que têm condição são os principais indicativos da gente contratar, às vezes, professor particular, aula extra, porque eles se beneficiam muito dessas modalidades, tá? A segunda forma de tratamento seria uma terapia comportamental, né, psicológica. Então, muitas vezes a gente faz a avaliação neuropsicológica e a gente continua com esse neurodesenvolvimento. Então, eu tenho dificuldade em planejamento. Então, a gente vai treinar essa capacidade que sozinha você tem dificuldade, né? Porque assim, se eu tô querendo ficar com a perna torneada, o que eu vou fazer? Treinar a perna, não é? Se eu quero que aquela função de planejamento melhore, eu preciso treinar aquilo com afinco. Então, é através da neuropsicologia que a gente vai treinar as habilidades que a criança tem mais dificuldade. Ah, doutora, mas eu tô levando na psicóloga, tá fazendo tudo isso, mas não tá rendendo. Aí tá na hora da gente pensar em entrar com alguma estratégia medicamentosa. A medicação nunca é a primeira escolha no tratamento do transtorno de aprendizagem. É efetiva? É. A criança responde bem? Responde. Mas não tem que ser de cara a gente entrar com a medicação. Eu tinha um professor que eu gosto muito, né, dessa parte de psiquiatria infantil e neurodesenvolvimento, que ele falava a seguinte história, que uma criança normal, ela nasce com uma bicicletinha mental e quando ela começa a ir para a escola, todo dia ela pega essa bicicletinha mental, pedala, chega na escola e começa a aprender. A criança com transtorno de aprendizagem, ela nasce com dificuldades na produção de alguns neurotransmissores. Então, ela não produz dopamina direito, que está relacionada à atenção, né? Ela tem alguns níveis mais baixos de algumas substâncias também nessa área frontal do cérebro. Então, na última parte que desenvolve, porque lembra que eu falei na aula passada, né? Que eu falei com vocês, o cérebro nasce de trás para frente, crânio caudal, né? Então, vai crescendo e vai desenvolvimento e a gente termina o desenvolvimento cerebral aos 18 anos. Então, essa parte frontal é a parte que mais demora a desenvolver e a criança tem dificuldade nessas regiões de controle de impulso, então são crianças mais impulsivas, mais dificuldade de planejamento, mais dificuldade de raciocínio a longo prazo, né? Então, é problema de estrutura cerebral. Então, essas crianças com dificuldade de aprendizagem, elas nascem sem a bicicletinha mental. Então, elas vão para a escola, elas começam a ver que os colegas estão chegando lá mais rápido que ela. Aí ela vai falar assim, o que eu vou fazer? E aí ela começa a usar as habilidades que ela tem. Né? Então ela começa a ser mais sociável, então a criança é mais simpática, ela começa a usar mais a criatividade, porque aí ela é criativa, você fala assim, danada, é inteligente, criativa e não rende, né? Porque ela começa a usar os recursos acessórios que ela tem normais para driblar as faltas que ela tem cerebrais. Então, a inteligência está normal, ela abusa desse lado da inteligência, né? A questão social é boa, então ela é hipersociável, ela geralmente é aquele aluno que a professora chega, morre de rir, adora, super engraçado, super fofo, mas tem essas dificuldades. Então, é como se assim, ó, está todo mundo indo para aula de bicicleta, você está sem bicicleta, você começa a correr, você começa a malhar para você tentar chegar junto. Né? Só que aí você começa a ver que você até chega junto, mas você chega muito mais cansado. E aí o remédio seria como a gente dá a bicicleta para a criança. Mas dar a bicicleta sem ensinar a pedalar adianta? Não.
você tem que dar a bicicleta, no caso da medicação, mas você tem que treinar ela também, né? Ensinar ela a se planejar, ensinar ela a se organizar, né? Avaliar qual tipo de dificuldade que ela tem para a gente treinar o que ela tem dificuldade para ela, enfim, aprender e se tornar boa, tá? Muitas vezes, essa criança vai fazer um uso de medicação por um tempo, a gente vai ver nitidamente a melhora dela, tá? Nos casos de TDAH, nos casos de dislexia, disgrafia, uma melhora importante. Quando a criança não responde à medicação, é uma possibilidade de existir algo a mais, como déficit intelectual, né? Então, a gente tentou, a gente usou medicação, a gente usou a neuropsicologia, a gente tentou a parte educacional e a gente vê que não está fluindo, a gente começa a pensar que tem um déficit de inteligência aí junto, um déficit de QI, que também é avaliado na avaliação neuropsicológica. Mas muitas vezes, de cara, a gente não dá tanto valor no QI do teste neuropsicológico, porque você pensa, se a atenção está ruim, se a organização está ruim, se o planejamento e a execução estão ruins, como que ele vai ter um QI alto? Muitas vezes, depois do tratamento, se repetir o teste de inteligência, a criança sai muito acima da média. Mas se a gente faz com todos os problemas presentes, a inteligência cai, né? Então, muitas vezes, de cara, a gente nem dá tanto valor para o QI testado por causa das outras dificuldades. Então, depois que a gente já tentou de tudo, que a gente vai falar numa possibilidade de uma deficiência intelectual mesmo, e mesmo assim a gente vai continuar estimulando para que essa deficiência intelectual atrapalhe o mínimo possível na vida deles, né? Porque a gente tem que tentar que eles sejam mais independentes possíveis. Porque a gente pensa em deficiência intelectual, alguns não conseguem nem tomar banho sozinho, não conseguem contar dinheiro, não conseguem fazer compra. Então, se a gente consegue dar um mínimo de autonomia para eles, ou um mínimo de independência, eu acho que a gente já atinge um objetivo, apesar deles não se formarem advogados, né? Porque muitas vezes o que eu vejo da expectativa da família, e que muitas vezes jogam para o professor, jogam para o pedagogo, para o psicopedagogo, para o psicólogo, para o médico, são estimativas muito altas. Tá vendo que a criança... Eu atendi na semana passada uma criança de 14 anos, não lê, não escreve. Muita dificuldade de tudo, assim, planejamento, execução, tem dificuldade de copiar desenhos simples. Ai, doutor, eu queria tanto que ele fizesse medicina. Aí eu olhei, eu pensei assim, ainda não está na hora de eu puxar o tapete da família, porque a família vai sair de lá horrorizada, assim, essa doutora é péssima, está desejando mal para o meu filho, né? Mas assim, o que eu tentei fazer foi buscar ela um pouquinho mais para a realidade. Olha, com a idade dele, já era para ele estar lendo, já era para ele estar escrevendo. A gente vai tentar procurar o problema primeiro e tentar agir na raiz do problema o mais rápido possível. Talvez ele não seja um candidato a fazer uma faculdade, mas talvez ele nos surpreenda. O que vai ditar isso é o acompanhamento e a resposta dele, porque demorou procurar ajuda, né? Ou muitas vezes nem demorou, procurou, mas pela dificuldade do SUS, acaba se tornando tudo muito mais difícil, né? Eu tenho a experiência de trabalhar como psiquiatra infantil no município de Trindade, que a gente tem a clínica São Cotolengo. Então, a gente está falando de outra realidade. Lá, eles passam comigo como psiquiatra infantil. Lá, se eu preciso de fono, eu tenho fonoaudióloga disponível. Se eu preciso de pedagogo, tem. Psicólogo, tem. Especialista em autista, especialista em casos sem ser autismo. Então, essa não é a realidade. Principalmente a realidade do SUS, né? E a gente sabe que se a gente for fazer todas as estratégias que tem que fazer, acompanhar toda a equipe multiprofissional, fica caríssimo, num país que o dinheiro não está valendo nada, né? Então, eu sei que a minha experiência lá em Trindade é uma experiência totalmente privilegiada, porque eu consigo passar medicações como Ritalina, ou mesmo as medicações de longa duração, que tem um custo de mais de R$300, e eles pegarem na prefeitura, né? A realidade não é essa. E lá eu consigo isso, tanto que
muitas vezes até pacientes que eu atendo em Pires do Rio, que estão esperando vaga, fala assim, provavelmente você está esperando vaga comigo lá, né? Porque está esperando há um tempão. Então, isso é muito frustrante, né? Porque eu já atendi paciente em Pires do Rio que eu falo assim, olha, eu fui para o neuropediatra e o neuropediatra mandou para o psiquiatra infantil. Então, tá na fila tem 1 ano e meio. Eu falei assim, tá na fila para passar comigo, porque não tem jeito, né? E olha que em Trindade são 7 psiquiatras, um infantil e o restante adulto, né? Então, para dar conta de uma demanda enorme, né? Ainda mais que muita gente vai para lá pela própria clínica São Cotolengo mesmo, né? Então, isso foi um pouquinho do que eu queria falar para vocês hoje, passar para vocês hoje. Eu gostaria de abrir agora um pouquinho para perguntas, né? Para vocês perguntarem alguma coisa, tirarem dúvidas. Isso, meninos. Então, agora é a hora de vocês fazerem as perguntas para a doutora, né? Até estou feliz porque o que eu havia explicado anteriormente para vocês e que dependia, né, de ser explicado para que ela desse continuidade hoje com a gente sobre os transtornos de aprendizagem. Pelo jeito, eu consegui explicar direitinho, né? Pelo que a doutora falou, eu passei no teste. E, doutora, quando a senhora falou o seguinte, que às vezes, né, as drogas lícitas e ilícitas, né, às vezes não, que as drogas lícitas e ilícitas, elas podem provocar transtornos de aprendizagem nas crianças, né? Eu queria perguntar no caso dos remédios controlados, por exemplo, né, das medicações, elas também podem causar algum transtorno? Sim, né? A gente tem uma série de medicações que a gente atribui o nome de medicações teratogênicas, que são medicações que não podem ser usadas de forma nenhuma na gestação. Entre elas, inclusive, o Rocutan, sabe, para espinha, né? Que a pessoa usa, que o nome comercial é estretinoína. Então, quando a pessoa está fazendo uso de Rocutan, inclusive, ela tem que fazer o beta-HCG para ver se não está gestante todo mês, né? Porque é uma droga super teratogênica. Outras medicações para o cabelo também, a mulher não pode usar se ela tiver, né, tendo relação sem preservativo ou se ela estiver tentando engravidar. Quando a gente fala em medicações no geral, a gente tem várias tabelas para definir o uso ou não. Tanto que, assim, se está pensando em engravidar alguma coisa, é sempre importante ou conversar com o ginecologista ou conversar com o médico que prescreve as suas medicações. Eu vou falar mais das minhas, que é o que eu tenho mais proximidade, né? Assim, claro que essas teratogênicas, assim, mais clássicas, eu acho que todo médico tem que saber, né? Não tem jeito como fugir. Mas das medicações psiquiátricas, os estudos são poucos, porque depois da década de 90, nenhuma comissão de ética se permitiu fazer estudo com mulheres grávidas, né? Então, assim, como assim você vai dar um remédio que pode matar o bebê para a grávida para fazer estudo? Então, muitas vezes o que a gente tem depois disso é mulheres que usaram sem acompanhamento ou mesmo não contaram para o ginecologista que estava usando e relataram algum problema ou tiveram algum problema e que aí foi ver o remédio. As classes de medicação que a gente chama de anticonvulsivante, então para quem tem epilepsia, para quem tem transtorno bipolar, né, que são ácido valproico, carbonato de lítio, topiramato, são nível de evidência C e D. Então, a gente não deve usar na gestação, que pode causar problema do desenvolvimento do bebê. Entretanto, se a paciente tiver crise convulsiva, é pior para ela e para o bebê, porque corre o risco do bebê nem chegar a nascer, do que o próprio remédio. Então, é sempre a avaliação do risco-benefício, né? Ou se não, por exemplo, uma paciente bipolar grave, a gente vai tentar fazer o uso da medicação menos deletéria para o bebê, que a gente tem mais fonte de estudo, porque se ela ficar em mania ou em depressão muito grave, que pode chegar à tentativa de suicídio, ou mesmo psicótica, isso vai trazer repercussões mais negativas para o bebê do que a própria medicação em si.
Quando a gente fala de antidepressivos, a gente tem 3 que são liberados na gestação. Então, muitas vezes a pessoa está tomando uma medicação e está estável, mas ela vai engravidar, ela conversa comigo, eu tento já trocar por uma medicação que ela pode usar na gestação e que ela pode usar na hora que ela estiver amamentando. Porque são 3 medicações que a gente pode usar com segurança na gestação, e são 2 medicações que a gente pode usar com segurança quando vai dar de mamar, né? Porque também não adianta a paciente estar estável, mas ela quer ter o aleitamento materno exclusivo e não pode, aí isso vai gerar um monte de sentimento ruim nela, então a gente sempre tenta pecar pelo melhor. O que já aconteceu comigo? O paciente estava com uma medicação há 3 anos, ficou grávida de surpresa, foi na consulta, eu falei assim, vamos tentar, a gente vai tentar usar uma medicação que você vai poder usar durante a gestação e a lactação. Só que ela não respondeu a essa medicação. A gente tentou subir a dose, tentou, não foi. Vamos voltar para a inicial, porque você deprimida, você ansiosa, vai ser muito mais difícil com o bebê, né? E com a explosão de hormônio que é a gestação e na hora que o bebê nasce. Então é tudo muita cautela, sabe? É cautela e cuidado. Tá bem, doutora. Outra pergunta que por alto a senhora já falou, eu acho estranho te chamar de senhora, né? Que você já falou. Mas eu só queria conversar. Às vezes, quando nós temos um transtorno, né? Nós identificamos um transtorno, por exemplo, nós identificamos aí o TEA, né? Esse transtorno, ele pode ser acompanhado de outros transtornos. Aí, quando eu falo, não simplesmente no transtorno de aprendizagem, ele pode ser acompanhado de outros transtornos mentais? Na verdade, assim, o autismo é uma doença do neurodesenvolvimento. Então, geralmente, a gente vai começar a perceber que ele vai demorar a falar, muitas vezes a coordenação motora pode ser ruim, pode vir juntamente com surdez ou déficit auditivo. A criança pode ter um déficit de atenção e hiperatividade associado ao autismo, assim como o retardo mental também pode ter déficit de atenção e hiperatividade. Então, como o autismo se trata do neurodesenvolvimento, a gente vai ter 1 milhão de características relacionadas ao transtorno, desde a forma mais leve até a forma mais grave. Mas o principal que a gente tem em comum deles é a dificuldade social, né? A gente tem um grupo de neurônios no cérebro que se chamam neurônios espelho. Esses neurônios espelho, durante a gestação e a formação do tubo neural, que eu falei lá para vocês, que é nos primeiros 3 meses, eles migram. Então, eles migram de uma região e vão para outra região. E no caso dos autistas, essa migração de neurônios espelho ocorre de forma irregular e errada. Então, o que acontece? Esses neurônios espelho, eles na gente, eles servem para eu imitar e copiar atitudes de outras pessoas. O autista, ele olha para outra pessoa comendo maçã, ele não tem a reação da gente falar assim, ai, tá gostosa, me dá uma, né? Por causa da migração errada nesse neurônio espelho. E ao mesmo tempo que eles não foram para esses lugares que a gente aprende por imitação, foram para lugares que ele começa a ter hipersensibilidade por causa dos neurônios espelho nessa área. Então, eles detestam barulho, né? Muita luminosidade, porque hiperreflete nele. É como se o volume fosse 2 vezes maior, a intensidade da luz muitas vezes maior, o tumulto muitas vezes maior. Essa é a percepção dele. Então, a percepção dele de realidade é diferente da nossa. Tá bom, doutora, entendi. Muito obrigada. A Ana quer falar, né? Provavelmente quer fazer uma pergunta para você. Saiu aqui do lugar para mim. Ana, pode falar com a doutora. E eu vou ver aqui a pergunta da Ana, minha aluna. Mas você já pode falar com a doutora, Ana. Eu ia só complementar a sua questão, Tati, sobre o uso de medicações durante a gestação.
Inclusive, hoje eu estava lendo, e foi até bom você em seguida fazer uma pergunta sobre o TEA, né? Que é uma coisa que eu tenho estudado bastante. Sabe, foi até repostado pelo Correio Brasiliense a correlação do uso de paracetamol na gestação com o diagnóstico de TEA. E já havia existido essa pesquisa há um tempo atrás, mas ela não foi validada por conta do número de participantes e tudo, e agora eles fizeram grande escala que confirmaram o uso excessivo da medicação paracetamol com o diagnóstico de TEA durante a gestação, né? Aí eu só queria fazer esse comentário que eu li hoje e está fresquinho aqui na minha memória. Eu acredito muito que assim, o autismo hoje a gente ainda está engatinhando, né? Então são muitas hipóteses, são muitas possibilidades, e a gente vai tratando da forma que a gente sabe, o que a gente sabe até agora, o que está dando sucesso, tanto que existem. Eu estava estudando hoje, né, mais cedo, uma área que eu tenho ficado assim fascinada, né? No autismo, a gente já tem um estudo genético do genoma, de genes associados ao autismo importante, bem correlacionados. E aí tem uma área dentro da medicina que se chama biohacker, que você vai mapear não só essa parte genética, mas você vai avaliar toda a parte de metabologia do seu corpo, o que você responde bem, o que você não responde. Então, em vez de ser ir na nutricionista, ela falar assim, faz low carb, que é o que dá certo, você vai fazer o que seu corpo está pedindo geneticamente, né? Vai estudar quais tipos de fibra musculares você tem, se você tem uma fibra C mais longa, se você tem isso. E isso vai também falar qual forma do treino você vai responder, porque às vezes você sente que você está treinando e não está fazendo diferença nenhuma. E isso tem tido uma repercussão muito grande quando a gente fala de transtorno de aprendizagem, do autismo no geral, porque já se defendeu dieta sem glúten, isso, aquilo outro, cada dia aparece uma coisa e as mães ficam loucas tentando fazer tudo, porque aí alguém fala que se o menino comer glúten ele vai ficar pior, aí ela tira o glúten, mas aí aumenta muito a despesa dela, então vai virando uma loucura, um terrorismo mesmo com os pais, eles vão ficando sem saber o que seguir, né? Então, eu acho que assim, essa parte em relação ao autismo é uma parte que a gente está engatinhando. Talvez daqui 10, 20 anos vão estar rindo do que a gente faz hoje, igual a gente pensa na psiquiatria de 1950, né? Então, eu acho que a gente está engatinhando. Todo dia sai pesquisa nova, coisa nova. Algumas a gente tem que sim levar em consideração, outras a gente tem que deixar ali de lado, esperar validar mais um pouquinho, né? Geralmente eu não gosto de ser nem a primeira nem a última, então eu espero ir primeiro, observo. Doutora, continuando aqui as perguntas, a Ana, que é a nossa aluna, ela é de São Paulo, ela tem um filho que tem o TEA, junto com o TDAH e o TAG, né? E ela pergunta assim, se eles sempre vão ser dependentes de medicamento, né? Se, assim, os medicamentos com o tempo são retirados, né? A Ana faz um acompanhamento muito próximo dele, ele é muito bem assistido, né? A Ana já me reportou, então ele é assistido por vários profissionais, então é uma criança que já evoluiu muito, na verdade ele é um adolescente, ele já evoluiu bastante, e aí ela pergunta se eles vão ser sempre dependentes de medicamentos. Quando a gente fala do transtorno do espectro autista, não. Por quê? Porque você pensa que é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, tanto a terapia ABA, que eu sei que a Ana Flávia faz, né? Ou outras formas de terapia para eles aprenderem a se comunicar melhor, para eles aprenderem a ler o ambiente melhor, né? Aprender a se relacionar, a gente ajudar eles a expressarem as potencialidades deles, o que eles têm de bom, né? Porque muitas vezes eles têm um interesse específico em alguma coisa e aí eles não querem saber de mais nada, mas muitas vezes o interesse específico deles já é uma coisa legal pra caramba e a gente não tem que cortar, a gente tem que estimular e entender como que isso pode ser da melhor forma prática possível, né? Mas
Em relação ao autismo, é mais questão da terapia comportamental. Quando a gente fala do TDAH associado, que a gente fala de medicação. Então, o TDAH, a dislexia, a disgrafia, né? São doenças que muito dificilmente você vai conseguir sozinho sem remédio. Às vezes a criança fica batendo a cabeça, os pais ficam batendo a cabeça com medo de remédio, sendo que já tem indicação de usar. Claro que não é a primeira coisa a se fazer, né? Existem coisas que a gente tem que fazer antes da medicação. Mas em relação ao TDAH, o estimulante é importante, igual eu falei. Você tem que dar a bicicletinha, ensinar a andar de bicicleta, colocar as rodinhas de lado, depois tirar a rodinha, depois ficar de olho mais um tempinho para ver se ele não vai descer na rampa correndo e quebrar o braço, né? Então, você tem que acompanhar de pertinho. Em alguns casos, a melhora é tão importante que depois de um certo tempo a gente começa a diminuir. Diminuiu, continua sem prejuízo, a gente retira. Voltou o prejuízo, a gente volta com a medicação, mas a gente tenta tirar sim. O TDAH, a gente sabe que com o final do desenvolvimento mental, né, a terceira poda neuronal que a gente fala, que é o alinhamento dos axônios para passagem de sinapses, com 18 anos, podem melhorar as características do TDAH ou da dislexia. Então, cerca de 50% dos pacientes com TDAH remitem e não vão precisar de remédio na vida adulta. Da dislexia, um pouco mais, se foi tratado adequadamente. Se não tratou, não melhora. O TDAH, às vezes, mesmo sem ser tratado, melhora com o restante da formação cerebral. Então, o que vai depender é do prejuízo e do benefício que está tendo. Então, muitas vezes, assim, tá com 16 anos, está bem, com a terapia vai bem, está se comunicando melhor, está lendo o ambiente melhor, está melhor na escola, a gente tenta diminuir a dosagem. Diminuiu a dosagem, teve algum prejuízo, a gente volta à dosagem anterior. Não teve prejuízo, a gente suspende. Tá bem. Tem muitas perguntas. Eu vou abrir para a Andrea, que ela pediu antes, enquanto eu leio aqui no chat o que eles colocaram, para a gente continuar. Andrea, qual a pergunta sua para a doutora? Oi, doutora, tudo bom? Tudo bem, você? Tudo bom. Deixa eu te falar. Meu filho, ele nasceu prematuro de 6 meses. Aí ele foi numa psicopedagoga e fez uns exames, uns testes, deu que ele tem dislexia e dislalia. Aí, com 12, 13 anos, eu mandei ele para Goiânia, eu moro em Cristianópolis. Aí lá ele fez 1 ano de fono e de psicóloga. Só que aí ele fez pelo SUS, aí o caso entrou em reforma. Aí ele foi morar com a minha mãe, que eu mandava uma vez por semana, mandava daqui de ônibus. E ela arrumou uma professora que tinha outros cursos, desenvolvia outras coisas. Aí ele aprendeu a ler, mas foi de 12 para 13 anos. Aí, depois... Demorou por causa da dislexia mesmo, né? Os transtornos de aprendizagem, eles estão associados ao transtorno da fala, a afasia, a dislalia, né? E muitas vezes essa alteração da fala, eu já atendi criança de 3 anos que acharam que era autista, porque ele tinha problema de fala, mas na verdade ele tinha um problema motor na fala, né? Então, isso aí está associado mesmo. Aí o sonho dele é ser polícia. E para ser policial tem que passar no curso, né? Eu não acredito muito, porque ele parou os tratamentos, nunca precisou de remédio, mas ele foi ficando rapaz e achou que não precisava mais. Entendi. Eu queria te perguntar assim, isso é genético ou... Porque depois que comecei a passar a ver ele e tudo, aí parece que eu acredito que eu tenha, devido
sempre fui ruim na escola, e eu fui vendo os problemas dele, porque quem me falou sobre ele foi a professora, me chamou e falou, ó, seu filho parece que é um ótimo aluno, ele tenta aprender, mas não dá conta. Aí que eu fui procurar um tratamento, que até então eu não sabia nem que existia, né? Assim, ó, André, o melhor tratamento que tem é o combinado. Então, é o medicamentoso, né, o médico, mais um terapeuta que saiba trabalhar com esse perfil de criança, de adolescente, né? Porque tem que ter jogo de cintura, tem que saber inovar, tem que, né, tem que estar estimulando sempre. Mas não está na hora de parar, não. É igual eu estava contando para vocês lá, que eu estava falando para os pais. Pode ser que ele consiga seguir a carreira que ele quer? Pode. Não, se ele ficar parado agora. Então, se ele tiver os estímulos necessários, pode ser que ele consiga isso ou algo semelhante, entendeu? Às vezes não passa no concurso da polícia, mas consegue ser segurança, que é uma área afim, né? Então, esse tipo de coisa. Mas não dá para parar assim, não. Ainda mais que ele começou a ter melhora, parar e atrasa tudo de novo. Mas agora ele está com 21 anos. Será que ainda... Claro, nunca é tarde. Quanto mais cedo, melhor, mas nunca é tarde. Tá bom. Então, só isso. Vou continuando aqui, senão a gente toma muito tempo. A gente está indo para 1 hora e meia de palestra com a doutora. Ela também precisa de descansar, né? Não, mas tá tranquilo, eu acho bom. Pegando o gancho da pergunta da André, é porque a Jailda, ela fez a seguinte pergunta sobre a dislexia. É possível descobrir a dislexia depois de adulto? É sim. Inclusive, eu atendo a com dislexia, mas eu atendo a adultos que tiveram prejuízos na infância, mas os pais não sabiam que isso existia, achavam que era bobagem, e muitas vezes no adulto é muito mais difícil a gente achar dislexia simples, porque muitas vezes a pessoa vai ter várias frustrações decorrente das vezes que ela ficou tentando bater a cabeça e aprender sozinha e não dava conta, né? Então, essas frustrações podem levar a um quadro depressivo, a um quadro ansioso, a um quadro de hiperatividade. Eu mesmo trato duas adultas hiperativas, assim, super hiperativas, com dislexia, que fizeram um diagnóstico adulta e que, assim, ó, com a Ritalina, são outra pessoa. Doutora, tem uma pergunta aqui, eu vou abrir depois para as meninas que levantaram a mão já, só vou encerrar as daqui do chat. A Aline faz o seguinte comentário, mas eu acho que ela mesma já responde a pergunta dela, porque ela fala assim que é comum uma criança ter uma alta dispersão nas atividades escolares, sempre distraídos, e não ser nenhum transtorno, se é apenas uma criança muito distraída. Se é uma alta dispersão, é um transtorno já, né, doutora? Sim, na verdade, assim, ó, depois eu vou deixar um livro aqui para vocês lerem um pouquinho mais sobre essas questões que eu acho importante. Mas uma coisa importante do déficit de atenção e de hiperatividade é que a genética dele é muito forte. Então, assim, ó, estudo com gêmeo, os gêmeos têm, numa família com 3 filhos, uma genética de TDAH, um é TDAH, um é do gene, quando a gente vai ver um dos pais é gene, nem pula a geração. Então, não é nem da avó para o neto, né? É de pai para filho. Então, característica genética é muito importante. Então, assim, ó, não tem nenhuma falta de... assim, o pai é displicente, não coloca de castigo, a criança faz tudo que ela quer, ela não tem limite, então ela não tem TDAH. Não, nenhuma falta de limite ou excesso de limite leva a essa desatenção importante, tá? É isso que é importante a gente desmistificar, porque durante muito tempo, até hoje eu recebo perguntas assim no meu Instagram, as pessoas perguntando, tipo assim, TDAH existe? Ou é falta de regra, falta de castigo? Ou assim, cara, existe, atrapalha a vida pra caramba, sabe? Então, a desatenção, ela sempre tem que ser investigada. Ela pode não ser um transtorno quando a criança está passando por alguma situação que gera ansiedade em casa, briga familiar, tumulto na família, mudança, né? Aí pode não ser um transtorno, mas um problema familiar.
mas sempre está acontecendo alguma coisa. Certo. Eu vou abrir para as meninas, então, para Ana Maria Ribeiro, ela estava pedindo para perguntar já tem um tempinho, fazer uma pergunta para você, e depois a Ana, que fez a pergunta, né, que tem o Pedro, ela falou que se desse para a senhora, para você falar um pouquinho sobre o TEA com altas habilidades, tá? Ana Maria, qual que é a sua pergunta para a doutora? Se vocês quiserem marcar um dia para a gente falar só de TEA, dá para trazer muita coisa interessante, sabe? Porque eu achei melhor nem misturar, porque ficaria muito denso, e aí eu teria que falar muito mais rápido. Uhum. Então, a gente pode deixar um dia só de TEA, porque é múltiplo, são várias formas de educação. Eu mesmo tenho muitos pacientes com autistas de funcionamento, alguns estão super bem, sabe? Assim, que eu fico super feliz quando eles aparecem lá no consultório ainda, mesmo estando num período da vida super estável. Ana Maria, você quer fazer sua pergunta ainda? Ou eu posso passar para a Mirta? Mirta, você pode fazer sua pergunta, por favor? Porque assim a gente não perde tempo. Tá. Boa noite, doutora. Tati, por favor, aceita. Ela já está se oferecendo. Aceita, que ela podia. Ai, é muito bom ver a senhora é maravilhosa. Obrigada. Eu tenho duas perguntas aqui, são bem diferentes, mas dentro do assunto que a gente está trabalhando. Uma professora que trabalha comigo, recentemente ela iniciou uma dieta e ela foi fazendo um acompanhamento com o nutrólogo e tudo, e ela chegou um dia dizendo que ele ia entrar com a medicação de... Ela disse até o nome, mas eu não me lembro. Era mesmo utilizada para déficit de atenção. Aí, todo mundo assim, inclusive eu, né, a gente ficou chocada com a informação. Para déficit de atenção, ela disse sim, porque ela estava conseguindo perder alguma coisa lá, não me lembro mais o que era, assim, exatamente. E ela disse que ele tinha dito que, inclusive, ia até melhorar a memória dela e ajudar também ela a perder, eu não sei se era gordura que ela não estava perdendo uma coisa errada, em vez de uma coisa, estava perdendo outra. Isso realmente é, assim, algo comum dentro disso, essa é a primeira pergunta. Depois, quando a senhora responder, eu faço a outra. Comum, não, mas pode ser feito. O que acontece? O Venvance, que é a lisdexanfetamina, que é uma anfetamina de longa duração, ela tem a duração de 12 a 14 horas, é uma das melhores medicações que a gente tem para o tratamento de transtornos de aprendizagem, TDAH, mas todas essas anfetaminas, elas diminuem o apetite. Então, foi liberado o Consenso Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia o uso do Venvance para a obesidade. Então, seria IMC a partir de 30. Para perder pouco peso, sobrepeso, ou uma pessoa com peso normal perder, tipo assim, 4, 5 quilos, não faz sentido e não é o que foi liberado. Mas tem gente usando? Tem gente usando. Além de diminuir o apetite, o Venvance ele ajuda na perda de massa de gordura. Então, se a pessoa está malhando direitinho, comendo direitinho, ela vai ganhar mais massa magra e perder mais gordura. Então, por isso que eles estão usando também. Só que existem vários critérios que têm que ser avaliados antes de prescrever essa medicação. Ontem mesmo eu estava conversando com um paciente que o nutrólogo passou para ele o Venvance para ele perder tipo 2, 3 quilos. Só que ele já tinha um problema de sono com ronco e apneia do sono. Aí o Venvance piorou ainda mais o sono, aí que ele, sabe, virou uma ameba. Então, eu acho que, assim, estão passando muito. Tem muita gente tomando sem indicação, sabe? Eu acho que isso é perigoso. Eu acho que está na moda, né? Então, eu acho que tem outras formas de se atingir o objetivo de perder peso. Tem outras substâncias que também vão melhorar o desempenho mental, né? Eu acho que é o risco-benefício mesmo. Não seria o caso dela, porque ela já estava bem magra e era porque ela precisava chegar
pouquinha coisa, sabe? Ela não estava mais evoluindo, né? Hã? Queria ficar sarada. E a minha outra pergunta, que já é outro assunto, é porque, por exemplo, eu tenho um filho, hoje ele tem 5 anos. Quando ele começou, que é assim, criança quando começa a falar, né, a gente sabe, engole umas palavras, umas letrinhas, né, diz palavras pela metade, só que quando ele fez 4 anos, eu percebi que ele não pronunciava o R, não pronunciava o L, e não tinha percebido que ele não pronunciava o S, tipo assim, escola, ele chamava icoia, sabe? Então, assim, o R nenhum, nem o de rato e nem o para, nenhum desses 2 R's, nem o simples e nem o mais rígido, né? Eu esqueci as palavras que as fonos usam. Sim. Então, eu comecei a levar ele para uma fono. Ela disse assim, que eu ainda não me preocupasse porque ele desenvolver. Só que, assim, uma criança com 4 anos normalmente já pronuncia, né? Sim. Aí, ela começou a fazer umas terapias com ele, mas aí é aquela história, volta para o SUS, né? Aí acabou o contrato, ela foi embora, e só agora, quase um ano depois, é que voltou a fono, então, assim, ele não foi mais acompanhado. Só que, assim, hoje, eu percebo, eu fui seguindo os exercícios que ela passou, as repetições para ele, e, assim, ele faz um esforço tão grande para dizer que ele fala assim, 3, sabe? 3 dele ser um trem, assim, que ele faz um esforço. Aí, assim, algumas palavras ele já consegue dizer, e ele está numa fase que ela tinha me dito que quando ele conseguisse falar, ele iria fazer uma dobra. Por exemplo, ao invés de ele dizer trator, provavelmente ele poderia dizer tratrou. Só que ele está numa fase, na verdade, que o L, ele teve muito mais dificuldade. Agora, ele já está com 5 anos, é que ele começou a forçar e sair o L, entendeu? Não sei, porque eu achei que o L fosse mais fácil, mas para ele foi mais difícil. Não, é treinamento vocálico mesmo, né? Então, algumas crianças têm o assoalho da musculatura mais mole, então elas têm dificuldade para pronunciar palavras que levam a língua lá em cima, que baixam a língua depressa, que põem a língua para frente, né? Então... geralmente a gente fala que é disfasia mesmo, né? Então, porque a afasia é quando não consegue falar quase nada, mas é por causa motora mesmo. Então, a gente sempre tem que avaliar se é o freio, se é a causa motora, se é a audição, né? Mas, pelo que você falou, tem cara, cheiro e andado de ser alteração motora mesmo relacionada à fala. E é treino vocálico, porque o que faz? Quando a criança começa a dar, tipo assim, ela se esforça para falar, aí ela força, aí a fono começa a treinar ela para falar de outra forma, para não precisar desse peso tão grande na fala. Então, E agora que está voltando novamente, aí vai ser outra luta para conseguir fazer o encaixe, porque senão eu vou ter que ir para outra cidade, é mais difícil. Sim. Aí ele está na fase, o L, ele está conseguindo pronunciar, e às vezes ele já está trocando o R pelo L, sabe? Eu não sei se a cabecinha dele está uma confusão, a mente pensa uma coisa, a língua não obedece. Aí ele fez mais uma... Tem que ver se não tem uma dislexia associada, né? Porque aí isso talvez piore ainda mais esse processo. Então, primeiro tem que voltar com a fono, e aí depois, voltando com a fono, aí você vai perguntar se ela acha que precisa ter uma avaliação do neuropediatra, do psiquiatra infantil, né? Sim, se é um pediatra bom aí na sua cidade, ele mesmo pode reconhecer a necessidade, né? Tá certo. Então, vou voltar, vou procurar novamente os especialistas. Ele fez uma cirurgia também da amígdala, com 4 anos também. Isso pode ajudar? Também não tem nada a ver uma coisa com outra, não? Então, creio mesmo, né? Obrigada. Não nada. Bem, Ana Maria Ribeiro, você quer fazer agora a sua pergunta para a doutora? Ô, Tati, ela saiu e não consegue entrar. Ela vai falar com você no seu celular. Eu mandei seu número para ela. Tá bom, tá bem. Mais alguém tem alguma pergunta para a doutora? Querem fazer alguma pergunta, algum questionamento específico, algo assim? Não?
todo mundo está satisfeito. Ela explicou muito bem tudo, né? Então, foi de uma linguagem muito fácil, muito bem detalhada para a gente. Acredito que ficou muito claro para nós, né? Como ela disse, alguns transtornos a gente precisaria mais tempo, porque realmente trazem muitas especificidades, né? E para a gente trabalhar num momento só, nem sempre a gente consegue. Peraí que a Ana Maria mandou a mensagem aqui, deixa eu... Vou esperar ela colocar. Olha que desenho lindo do filho da Débora. Oi, Arthur. Oi, Arthur, tudo bem? Tchau. Tchau, Arthur. Tchau. Próximo desenho. Lindo! Patrulha Canina. Bem, se mais ninguém tem, a Ana Maria não está conseguindo nos ouvir. Deve ser problema na internet. Eu vou estar encerrando com a doutora, até porque já sugamos muito dela hoje, né? O dia dela é sempre pesado, ela é sempre disponível, mas eu sei que o dia dela é pesado, é cansativo, né? Então eu vou estar encerrando com ela. Vocês fiquem só mais um pouquinho, tá? Porque o sorriso não sai do rosto, né? Mesmo cansado. Não, eu falo que a doutora, todo mundo que eu vejo, assim, eu sempre indico muito a doutora para os pacientes, até porque eu confio muito no trabalho dela. Como eu já disse para vocês, foi uma pessoa que me ajudou num momento muito difícil meu, e a doutora foi aquela mão que ergue mesmo. E entrar no consultório dela, eu acho que, se bem que a videochamada também a gente percebe o sorriso do mesmo jeito, mas entrar no consultório dela... Até falei para ela que eu entrei, ela estava de máscara. Eu falei assim, a única coisa ruim é não ver o sorriso seu, né? Porque o sorriso dela realmente contagia a gente. E é muito bom ter uma médica que trabalha, né, com uma área tão sensível, porque é muito sensível essa área e tem essa sensibilidade também, né? Ela é muito humana mesmo. A doutora Denise é um ser humano incrível antes de ser uma médica espetacular, e cada dia eu sei que ela vai crescer mais a profissão dela. Então, eu quero agradecer, viu, doutora, pela sua disponibilidade. Por você... É porque vocês não conheceram meu pai que é desse jeito. Você olha ele, tá com carinha boa o tempo inteiro, então eu herdei. Sim. Porque... Oi, Rosane. Só aproveitando, se ainda for possível, eu gostaria que ela comentasse a respeito da aceitação da família como fator de sucesso importante para o tratamento das crianças, especialmente, porque nós vivenciamos agora há pouco uma situação de um pai que foi informado pela creche que o filho tinha um comportamento que poderia conduzir, que poderia significar TEA,